O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, que estabeleceu a comemoração em junho de 2006. O mês, desde então, joga luz sobre esse problema. Para se ter ideia, somente nos primeiros 5 meses deste ano, Mato Grosso registrou aumento de 40% nos casos de preconceito contra idosos. O crescimento das ocorrências pode ser verificado quando os registros são comparados com o mesmo período do ano passado. Esses dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E é sobre essa violência contra os idosos que a gente conversa com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Isandir Rezende. Isandir, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouco mais aqui no papo sobre o Junho Violeta, que a gente sabe que é um momento que chama a atenção com mais intensidade para essa questão que envolve a violência contra o idoso. Quando a gente pensa sobre esse aspecto, qual que é a situação de Mato Grosso hoje? A gente registra muitos casos que envolvem diferentes tipos de violência contra a pessoa idosa? Primeiramente, um prazer imenso poder estar aqui com você, Michele. Sem sombra de dúvida, hoje, quando a gente fala da pessoa idosa, é algo assim a nível de Brasil. Né? É assustador, a população idosa está crescendo, nós somos aí o 5º país no mundo com o maior número de população idosa, embora tenhamos aí 100 anos, quando você olha a Europa, ela levou 1000 anos para chegar ao envelhecimento, nós com 100 anos já estamos atingindo a 5ª colocação. E o que nós temos hoje para a pessoa idosa no país? O que nós temos hoje para a pessoa idosa no nosso estado? Então são essas discussões que, através do Conselho Estadual, onde você tem a sociedade civil organizada que participa, né, que são os não governamentais e os governamentais, na última gestão, a gente procurou trazer um trabalho para o estado de Mato Grosso, que é exatamente a construção da rede de proteção da pessoa idosa. Um projeto assim muito audacioso, muito, mas ao mesmo tempo nos traz um contentamento que é isso que nós precisamos. O governo anterior, ele protagonizou essa rede, que é a RENADE, Rede de Proteção. Ele trouxe o Capacita, que foi ministrado pela Universidade Federal de Rondonópolis, para todos os 141 municípios. Naquele período que nós estávamos em casa, a gente estava trabalhando via a internet, né? Então, esse trabalho do Capacita foi exatamente trazer o papel do conselheiro. Outra discussão foi a criação dos fundos municipais, que é muito importante como um esteio para que o gestor do município possa ter, através do fundo, aquilo que nós chamamos de suporte financeiro. Quando se fala em política pública, Michele, você tem despesa. Precisa ter dinheiro, precisa ter orçamento, né? Precisa ter orçamento. E a gente sabe que o município é aquele que assume todos os compromissos. Tudo está no município. Então, como que nós vamos falar hoje, por exemplo, num estado que nós precisamos construir LPI, que são instituições de longas permanentes para pessoas idosas, que são exatamente aqueles idosos que não têm família. Seriam espécies de asilos. É o abrigo, é o antigo abrigo. Nós precisamos construir a casa-dia, né, que é um espaço de convivência. Um espaço de convivência. A casa-dia, ele tem uma finalidade de ter o idoso durante o dia, no período que os filhos, principalmente aqueles que moram com os filhos, estão no trabalho. Então ele deixa o pai dele na parte da manhã, na parte da tarde ele pega esse pai dele. E tudo isso, nesses 4 anos, a gente trabalhou bastante. Nós saímos de um trabalho de 47 conselhos que nós tínhamos no estado, fomos para 121 conselhos montados.
nos deu esse trabalho durante esse período dos 4 anos, nos deu o reconhecimento do Estado amigo da pessoa idosa, pelo trabalho que foi desenvolvido a partir do momento que o Estado de Mato Grosso firmou esse pacto nacional com o governo federal, que era exercido via o Ministério da Mulher. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, ele estava vinculado ao Ministério da Mulher. Esse ano, com a reeleição do nosso governador Mauro Mendes, né, e principalmente da dona Virgínia, né, quando você fala em política pública, é a primeira principalmente dama, social, né? Ela é principalmente social. Ela gostou do projeto, achou interessante e, assim, tem dado todo apoio para que nós possamos avançar nessa discussão. Nós estamos, assim, otimista, porque a rede, ela é uma junção do Estado, né? O Estado em si, cada um tem a sua caixinha, né? O Ministério Público, o Poder Executivo através das suas secretarias, o Poder Judiciário, né? A Assembleia Legislativa. Então, todos eles têm o seu protagonismo próprio dentro da Constituição Federal e dentro da Lei 10.741, que é a lei do idoso do Estatuto. A intenção da rede é exatamente você criar dentro do Estado, eu vou colocar aqui algo assim bem simples, mas é uma teia de aranha, aonde você pode ter todos os demais municípios interligados nessa central. O que significa? Aquele idoso hoje que foi denunciado no 0100, fez a denúncia, né? Alguém que fez uma denúncia no 0100, essa denúncia ela chega no Conselho Estadual, mas ela também chega no Ministério Público, ela chega na delegacia, ela chega no Conselho Municipal, então ela é enviada para todos os entes que representam o cidadão idoso. Isso acaba nós tendo uma despesa muito grande do Estado e no final você não sabe se houve uma solução. A efetividade você não tem a como efetividade comprovar, né? Como você comprovar. A rede, ela vai resumir o que dentro de uma central, essa central vai fazer a distribuição desses processos administrativos ou das denúncias, e essas denúncias vão ser checadas. Aí você entra com assistentes sociais dos municípios, que é o CRAS, o CREAS, né, onde nós temos, se o problema é de saúde hoje, por exemplo, eu preciso internar um idoso, eu tenho que internar esse idoso não pode esperar. Se eu tenho uma violência física contra a pessoa idosa, eu tenho que dar a ele a garantia da proteção protetiva, como é com a mulher, como é com a criança. Então, o que nós estamos buscando é implementar um mecanismo que possa, de fato e de direito, dar essa garantia ao cidadão idoso, que nós falamos aí, um mínimo de dignidade a ele. Isandir, a gente, se formos observar dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública dos 5 primeiros anos de 2022 e dos 5 primeiros meses, dos 5 primeiros meses de 2022 e os 5 primeiros meses de 2023, a gente verifica um aumento, principalmente dos casos que dizem respeito a preconceito contra a pessoa idosa, aquilo que a gente chama de etarismo, que não deixa de ser um tipo de violência também. Essa divisão ou essa falta de efetividade que a gente está comentando pela ausência da rede, ela colabora para esse aumento de casos? Existe aí uma sensação de impunidade quando a gente fala de violência contra o idoso ainda? Exatamente. É aquela questão, nós temos uma lei e ao mesmo tempo ela não está sendo exercida para com o cidadão, aplicada, né, digamos assim. Com a pandemia, a violência familiar foi algo que aumentou muito. Hoje nós temos violência familiar, ela é oculta, ninguém, um pai e uma mãe não vai denunciar um filho,
E por vezes até tenta distorcer, né? Tenta não ver que aquilo é um tipo de violência. Né? Não falando só a violência física, mas é aquela violência psicológica, né? Essa aí é uma das piores também. Isso é muito alto a nível do Estado, a nível do Brasil. A outra violência que nós temos é a violência financeira, certo? Isso aqui, o Estado de Mato Grosso aprovou uma lei estadual onde não se permite a ligação e oferecimento de consignados via telefonia. A gente sabe que isso não está dando um resultado positivo. E como mudar esse cenário? Então, exatamente a partir do momento que a gente trouxer a rede, nós vamos conseguir protagonizar a um magistrado o que de fato está acontecendo hoje com os consignados. Para você ter uma noção, Michele, hoje eles ligam para o idoso e perguntam se eles querem uma oração. O senhor quer uma oração, se apresenta, tal. O idoso, ele vai dizer que sim. Esse sim, ele traz depois uma outra gravação aonde se ele estivesse oferecendo a Michele um empréstimo consignado. Faz uma edição? Faz uma edição e está lá a voz dela. Se você perguntar para ela, essa voz é da senhora no juiz, ela vai falar é. Então, exatamente esse tipo de golpe hoje que está acontecendo com o idoso. Então nós precisamos hoje conscientizar nossos julgadores dessa realidade que está acontecendo aqui fora, construída pelas instituições financeiras e que não pode dar continuidade. Você está falando de um grupo de pessoas hoje que recebe um salário mínimo, aonde muitas vezes são depositadas na sua conta sem a sua permissão, sem nenhuma assinatura sua, nada. Então, como mudar isso? Bom, para nós mudarmos isso, nós precisamos de um poder judiciário coercitivo, aplicando a legislação e exigindo, acima de tudo, que eu vejo hoje, o contrato assinado. E a gente conseguindo reunir dados que sejam mais próximos da realidade também ajuda a subsidiar esse tipo de decisão, né, Isandir? Porque quando a gente tem a rede, consegue centralizar essas denúncias, consegue fazer uma discriminação do que é violência psicológica, do que é violência patrimonial, do que é violência familiar, a gente também tem um subsídio maior para decisões, né? Muito maior e com um detalhe. Hoje, em Brasília, na visita que nós fizemos em Brasília, a juíze Munize, o que ela nos disse? 80% dos processos são resolvidos via mediação. Por exemplo, o cidadão tem uma família com 3 filhos, só um cuida. Esse um não vai dar conta. Ele vai ter uma depressão, ele não vai conseguir. Então, a obrigação, a Constituição fala primeiro da família, sociedade e Estado. Então, o Estado vem posterior. E essa sensibilidade, ela detectou que ela disse, a mediação nos proporciona resolver 80% dos problemas com relação à pessoa idosa. Então, 20% vão para uma decisão de sentença. Isso é bom? Isso é bom. Por quê? Porque é um resultado imediato. A outra questão, por exemplo, é a questão da saúde. Eu preciso internar um idoso. Não importa. Eu tenho que ter uma prioridade a esse idoso, porque não dá para ele esperar. Então, se nós conseguirmos reunir todos os entes do Estado, que formam o Estado, dentro de uma plataforma, correto? Aonde nos permite, através de um fluxograma, você fazer o encaminhamento, com certeza absoluta, eu acredito que o Estado vai estar dizendo ao cidadão, eu sou um cuidador do idoso, eu estou te observando. E isso traz a colaboração da sociedade civil, que é exatamente aquela que tem que oferecer a denúncia.
Aqui eu quero aproveitar e dizer assim, olha, a sociedade civil, ela é importante nesse processo. Nós precisamos denunciar. Se nós não denunciarmos, significa que nós estamos concordando com o que você está presenciando. Aos mais jovens, sempre dizer o seguinte: será que você vai chegar na idade do seu pai? Será que você vai chegar na idade do seu avô? O que nós estamos presenciando hoje é o que eu quero para o meu futuro, quando eu chegar lá? Então são reflexões que nossa cultura não tem, que ela precisa iniciar a se despertar. Até porque a gente vive no imediatismo, né? Não tem um planejamento de futuro, não pensa no amanhã. Como que nós vamos viver o amanhã? Se nós não estamos plantando algo bom no meu presente. E o idoso é aquele cidadão que ele foi colaborador. Ele participou. Se hoje nós temos, ou chegamos aonde nós chegamos, é porque ele foi um colaborador desse trabalho, dessa política que hoje nós avançamos. Então, assim, o nosso contentamento hoje é que o Estado está inteiramente voltado nesse momento para que possamos, de fato, criar essa rede de proteção, ter uma plataforma que nos permite, acima de tudo, chegar ao idoso como também uma estatística. A gente viaja os municípios e você vê uma carência muito grande daquilo que a gente fala de projetos. Sim, políticas públicas. Muito. Você não tem hoje, existe dinheiros em Brasília destinados a políticas públicas. Sim, tem. Mas eu preciso de um projeto. Como que eu vou fazer um projeto se eu não tenho o quantitativo? Qual é o número de pessoas idosas que eu tenho no meu município que não tem residência, que não tem família? Então eu preciso ter uma estatística. E essas estatísticas, através dessa rede, ela vai nos permitir que a gente possa chegar a esse município, fazer um levantamento, porque quando você tem um projeto dessa magnitude, você consegue trazer outros projetos pequenos, mas de um significado enorme, que vai ser um colaborador desse projeto maior, né? E aqui eu quero assim destacar um projeto que a gente vem com ele paralelo, que chama o Passaporte do Idoso. Um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governo estadual, aonde a nossa pretensão é entregar um documento para todo idoso do Estado que não comprovar renda, de forma gratuita, para que ele, ao chegar no guichê da rodoviária, possa comprar a sua passagem com desconto de 50%. Isso nós temos uma lei federal que nos dá essa garantia, e nós somos o único estado hoje que tem essa lei estadual que dá o direito dele viajar dentro do estado pagando 50%. Então, o idoso que tem como comprovar a sua renda de até 2 salários mínimos, ele é beneficiado. Aquele que realmente precisa, que não tem renda, ele não é beneficiado. Então, a finalidade desse passaporte é justamente, através daquele documento ao ele apresentar, ele poder ter o acesso ao desconto ou à vaga gratuita. Então, são políticas públicas que você pode trazer paralela a essa central, aonde você vai dar, sem sombra de dúvida, você está presente nos municípios, junto com todos os demais idosos. Isandir, quando a gente pensa, a gente está falando de uma população que está envelhecendo, em contrapartida a gente teve mudanças, por exemplo, trazidas pela reforma trabalhista, que de alguma maneira dificultam o processo de aposentadoria. Como que está essa situação, Isandir? Desde lá de 2017 ou 2015 que nós tivemos a reforma? Foi 15? 2015 nós tivemos, né? Uma, né, na época da Dilma. E aí depois... Aí veio o pente fino na época do Temer, né? Teve aquele pente fino violento, que cortaram vários benefícios de auxílio e benefícios de BPC,
Como que tá nesse período, né? Porque aí, vamos colocar 2015 para 2023, a gente tem quase 10 anos dessa reforma. O que você pôde observar enquanto integrante do Conselho da Pessoa Idosa em Mato Grosso? A gente tem pessoas passando por dificuldade por conta dessa reforma, por conta dessa mudança na regra. A gente está tendo pessoas idosas tendo que voltar para o mercado de trabalho para conseguir a subsistência. Como que está isso? Olha, sem sombra de dúvida, a aposentadoria, essa nova regra da aposentadoria foi uma reforma assim que pegou todos, eu acredito, daqui para frente. Uhum. Né? Ou seja, daqui para frente, todos vão aposentar sobre o teto. Uhum. Então, nós precisamos preocupar com o nosso futuro. Né? Então, aquilo que você disse, nós vamos precisar ter uma sociedade que tenha planejamento. O grande problema que eu vejo hoje é que se tornou tudo virtual. E o idoso, por vezes, não consegue ter esse acesso. Nós somos um estado extremamente rural. Né? A população, meus pais vieram da zona rural. Então, a nossa origem era rural. Então, como que eu vou fazer hoje para esse idoso que mora na zona rural ter o acesso ao INSS? Benefício assistencial. Antigamente, ainda se faz as assistentes sociais dos municípios. Hoje, já está se tornando mais difícil você conseguir hoje uma aposentadoria, principalmente para a mulher rural, como você conseguir um benefício assistencial. Por quê? Porque o INSS, ele tinha dentro do quadro dele assistente social. Hoje ele não tem mais. Então o governo federal foi tirando aquilo que a população tinha de acesso. Ela não deixou de existir o acesso, mas ela se tornou via online. E com certeza ele não sabe mexer nisso aí. Então, o que fazer com eles? Aí entra, Michele, as instituições sem fins lucrativos, né, que hoje são inúmeras instituições que têm sindicatos, associações, aonde você tem que dar a esse idoso o amparo. Né? Você tem que ser e tirar dele todas as dúvidas. Nós temos um trabalho assim realizado nos últimos 13 anos, eu digo para você, de conscientização, de ir na zona rural, de conscientizar a mulher que agora, a hora que ela casar, coloque na sua certidão que você participa da agricultura familiar. Seja protagonista, eu digo para ela, vocês são responsáveis por mais de 60% do alimento do brasileiro. Então você não tem que ter vergonha de falar que eu sou rural. O que você não pode mais colocar na sua certidão de casamento é que você é do lar. Porque já está havendo um conflito de entendimento de alguns juízes que a mulher rural, por estar a palavra do lar, ela quer qualificar como se ela não fizesse nada na zona rural. Quando a gente sabe que faz e muito. E muito. Então não é justo você pegar uma mulher com 55 anos que trabalhou a vida inteira na zona rural, que ajudou o esposo, que criou os filhos, no momento dela ter o direito de um salário mínimo, você negar para ela. É triste. E no dia a dia a gente tem visto isso. O nosso poder judiciário federal, eu digo assim, ele é coeso. Quando você não ganha na primeira instância, você tem uma turma recursal que tem uma visão muito sensível exatamente o que é o estado do Mato Grosso. Qual é a nossa realidade? Nós temos hoje famílias que moram na zona rural em áreas que vieram sendo subsidiadas dos avós, que nunca regularizaram. Cada um tem a sua parte. Então moram lá. Como que eu vou provar que ele é da zona rural, se nem o próprio título ele tem? Você entendeu? Então isso nós temos. E essa visão, o poder da Justiça Federal, eu digo que ele tem essa sensibilidade hoje.
Isandir, infelizmente TV é tempo. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente trazendo essas informações, que a gente possa levar cada vez mais a conscientização às pessoas de que é preciso respeito, é preciso cuidado com a pessoa idosa. Com certeza. Eu quero dizer que vocês da comunicação é uma força muito importante nesse desafio para nós no estado de Mato Grosso. Conscientizar principalmente os mais jovens. Vamos dar um pouquinho de atenção e carinho aos nossos idosos. E eu te agradeço, Michel, de coração.